Olá, meu nome é Luciene, sou médica infectologista do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar da Santa Casa. Hoje eu tenho uma aula para apresentar para vocês. O título é Prevenção de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica, mais comumente chamado de PAV. Mas o que seria a PAV, né? A sigla é bem clara aí, né? Pneumonia associada à ventilação. E o que é? Ela causa significativa de morbidade e mortalidade em pacientes gravemente doentes em UTIs, que passam pelo processo de ventilação mecânica invasiva, ou seja, pelo tubo endotraqueal ou pela própria traqueostomia. Então, esse é o perfil do nosso paciente em ventilação mecânica no CTI. E o que é a definição de PAV? É aquela pneumonia que acontece em uso do ventilador mecânico e após 48 horas desse tubo endotraqueal. E também pode ser depois de 24 horas que estubou. Então fica essa janela, 48 horas após e 24 horas após a extubação. A gente pode notificar esses casos. A PAV era diretamente relacionada a altas taxas de mortalidade nesses pacientes, né, do CTI, e a sua ocorrência aumenta consideravelmente as taxas de mortalidade, tempo de internação e também os custos hospitalares. Por isso a importância desse assunto. Quando nós temos prevenção desse agravo, a gente consegue diminuir os custos hospitalares, a taxa de mortalidade e o tempo de internação. O diagnóstico precoce e a adoção de práticas conhecidas na prevenção da PAV, elas podem reduzir a mortalidade e também diminuir o desenvolvimento de bactérias multiresistentes. Epidemiologia. A epidemiologia no Brasil ainda ela não temos muitos dados, né? Porque as notificações em relação à PAV começaram recentemente. Então, a partir de 2019 que foi exigido que os hospitais fizessem as notificações, né, e apresentassem. Então, a gente não tem muitos dados, a gente tem muitos dados americanos. E tem bastante estudos de São Paulo. O que eu trouxe aqui para vocês? 18 a 30% dos pacientes em UTI, eles dependem de ventilação mecânica. E nós temos a média também nacional e do próprio Mato Grosso do Sul, que eu vou mostrar aqui logo em seguinte. É a segunda infecção nosocomial mais frequente no doente crítico. E esse perfil vai mudar aqui na Santa Casa. Então, no primeiro nacional é Itu, o segundo é PAV. Já aqui na Santa Casa, o primeiro é PAV. Então, o aumento do tempo de ventilação mecânica é de 11 dias, o tempo de internação em CTI de 9 dias, e isso leva o quê? Custos com a internação. Mais tempo em ventilador, mais tempo no CTI. A mortalidade global nos episódios de pneumonia associada à ventilação mecânica varia de 20% a 60%. Então, é um índice muito alto. Por isso, esse tema é tão relevante. É um marcador de qualidade também de assistência. Então, uma UTI que tem um menor índice, né, densidade de PAV, a gente pode qualificar essa UTI como um bom processo de prevenção de PAV. A equipe multidisciplinar está trabalhando bem. Eu trouxe um exemplo para vocês. Esse gráfico aqui, ele foi feito aqui da nossa Santa Casa, né, de março de 2023, nas unidades críticas, no UTI geral 1, 2 e 3 e UTI 7. E qual foi o perfil, essa nossa etiologia, né, nesse período, de bactéria? A primeira foi Klebsiella, 21,5%, seguida de Pseudomonas e depois Acineto, entre outras. E aqui você pode observar que a gente tem um histórico desde o segundo semestre de 2021, o primeiro semestre de 2022 e o segundo semestre do ano passado. Então, nós temos aqui algumas flutuações, mas nesse final de ano de 2022, então o que predominou foi a Klebsiella, seguida da Pseudomonas e o Acineto. Então esse é o nosso perfil, esse é o perfil da Santa Casa. Outro dado que eu quero mostrar para vocês o que foi observado nas culturas de secreção traqueal, dessas mesmas unidades de terapia intensiva.
Esse gráfico aqui, ele mostra o mesmo período, mas como que foi variando a resistência. O verdinho são as drogas sensíveis, então foi coletado, observado tais bactérias que eu mostrei para vocês lá, e observou que elas eram sensíveis, multissensíveis. Já o amarelo são as bactérias que a gente chama SBL, que elas têm já uma certa resistência. E já o vermelho são as produtoras de carbapenemase, ou seja, o meropenem, nesses casos, a gente já não consegue mais utilizar. E quando a gente observa, olha, um índice bem alto, 45,9% do nosso perfil aqui é de produtoras de carbapenemase. Então, já foi pior? Já. Então, quando a gente olha lá no semestre de 2021, era 62,1%. Então, a gente, com os trabalhos, né, do controle de infecção hospitalar, a gente está conseguindo reduzir isso. Mas não depende só da SCH, depende de cada profissional. E é por isso que a gente está apresentando aqui a prevenção de PAV. E os indicadores? Os indicadores eu achei interessante trazer também, porque ele mostra aquele epidemiologia em relação a nacional e estadual, que a gente não consegue achar tanto na literatura. Mas o que a gente encontrou? Aqui é o índice da Anvisa nacional. Esse primeiro tracejado aqui, 10,6. Então, essa é a média nacional. E essa é a média estadual, e essas aqui em negrito aqui são as nossas. Então, a gente está acima da nacional e da estadual. Essa era essa nossa realidade. Em relação à patogênese da pneumonia, esse é só um fluxograma interessante, porque geralmente quando se fala, né, em fisiopatologia, colocam muitas descrições muito específicas, e essa aqui não, ela é relacionada aos alvos da prevenção. Por que acontece a PAV? E qual é a relação dela com o que a gente está falando hoje sobre prevenção? Então aqui você vai observar o seguinte, ó, tudo começa pela colonização do trato digestivo e respiratório. Só que para eu colonizar esse trato digestivo, eu tenho vários fatores. O próprio fator do paciente, né? Devido às imunossupressões, DPOC, esses são alguns fatores. Outro é o uso de antimicrobiano. O quanto esse paciente está em uso, quanto espectro ele utilizou. Cirurgias, dispositivos invasivos, contaminação do próprio equipamento quando fez a intubação, quem fez da maneira apropriada, seguiu o protocolo, as mãos do próprio profissional de saúde. Esse a gente bate bastante na tecla, porque esse é o principal pilar da prevenção, que é a higienização das mãos. Então, a transmissão cruzada, que seria isso, né? Eu, como profissional da saúde, trago comigo a minha flora mesmo, né? E posso também trazer uma flora já um pouco resistente, que é que a gente faz trabalho no hospital, então a nossa flora é resistente. E nesse momento eu não higienizo as minhas mãos, eu faço de maneira incorreta e eu levo para esse paciente, já com todos esses fatores, mais um potencial, uma carga bacteriana. Então, isso pode levar à colonização desse paciente, do trato digestivo e do trato respiratório. Até mesmo a água do umidificador, tudo isso pode estar envolvido na patogênese da PAV. Então, com uma colonização alterada, esse paciente pode ter uma aspiração, certo? Colonização da traqueia, do trato inferior, né, dos pulmões, e aí ele não consegue uma defesa tão eficaz, nem humoral, nem celular e nem mecânica. E quando essa defesa não dá conta, se instala a pneumonia. Então, a gente tem, nesse caso, a PAV, a pneumonia associada à ventilação mecânica, que pode ser por esses fatores. E quais são os fatores de risco, né? Nós temos, essa aula foi baseada principalmente pelo nosso manual de prevenção da Anvisa, sabe? De IRAS. E como que ele coloca lá? Ele coloca esses 4 principais fatores de riscos, sendo que esses 3 primeiros são modificáveis, são fatores modificáveis. Já o 4, que é relacionado ao hospedeiro, então não é modificável, né? Depende do próprio paciente. O que é importante nesses fatores modificáveis? Porque é eles que vão nortear a nossa prevenção de PAV. Então, se eu posso modificar, é aí que a literatura vem atuando.
fazendo? O que eu, como profissional de saúde, posso estar fazendo para prevenir essa infecção? Então, os fatores que aumentam a colonização da orofaringe e estômago, desses micro-organismos, né? Que a gente falou ali, antimicrobiano, usar de forma inapropriada, a própria presença já no CTI, DPOC, são esses fatores que também levam a um aumento de PAV. Condições que favorecem a aspiração desse paciente do trato respiratório, como refluxo, trato gastrointestinal, a própria intubação, ou então ter várias intubações, utilização da sonda nasogástrica, a posição supina, como procedimentos cirúrgicos, também atentar para esses procedimentos, como de cabeça, pescoço, tórax, abdômen superior, tudo isso são fatores de risco. Condições que requerem uso prolongado da ventilação mecânica também aumenta a PAV. E o último, como eu já citei, é do próprio hospedeiro, né? Desnutrição, idoso, outras doenças de base graves e imunossupressão. Diagnóstico. Esse diagnóstico aqui eu peguei do próprio manual, para vocês entenderem como nós da SH notificamos uma PAV. Então, precisa ter critérios. O meu índice ficou muito alto, eu não concordo. Mas não é nenhuma coisa subjetiva. Então, ela é baseada nos critérios da Anvisa. E quais são esses critérios? Primeiro, é a definição de PAV. Estar entubado por mais de 48 horas ou então ter entubado há 24 horas. Certo? Então, esse é o primeiro tópico. Segundo, ter imagem compatível. Infiltrado ou pacificação, cavitação. Um desses daqui também é um critério. Quando a paciente tem doença cardíaca ou doença pulmonar, eu preciso ter 2 ou mais exames de imagem com essas alterações. Se ele não tiver nenhuma dessas doenças, basta um. E pelo menos um dos sinais e sintomas. Então, febre, leucopenia ou leucocitose e alterações de nível de consciência. Então, um desses aqui já pontua, ou 2 desses sinais e sintomas, que é aumento da secreção purulenta, piora da troca gasosa, ausculta pulmonar com roncos estertores e início ou piora da tosse, dispneia ou taquipneia. Então, esses são os critérios que nós, como controladores de infecção, observamos o paciente, né? Olhamos e notificamos. Existe também a PAV definida pela própria bactéria, só que só acrescenta ali o germe, né? Então, a gente associa qual seria o agente etiológico, mas eu não preciso ter uma cultura de secreção traqueal positiva para eu notificar uma PAV, certo? Basta clinicamente eu já consigo notificar. Então, nós falamos desde a definição, da etiologia, dos indicadores e agora a principal parte é qual? As medidas de prevenção. As medidas de prevenção, elas foram feitos vários estudos para tentar entender esses fatores de risco que a gente citou aqui e identificar quais seriam essas medidas que eu posso prevenir a PAV. E esse termo, bundle, ficou chamado como pacote de medidas preventivas. Então, chegou-se nos estudos e viu que existe um pacote de medidas preventivas que vão estar reduzindo a PAV. Como que a gente divide? Então, temos medidas de prevenção, as medidas gerais, as medidas específicas recomendadas para a prevenção de pneumonia e outras medidas de prevenção. Dentre as medidas gerais, nós temos aqui estabelecimento de políticas e padronização da implantação e manutenção desses dispositivos invasivos. Então, é a SCH que determina, né, claro, pelos cadernos da Anvisa e da literatura, como que eu devo implantar esse dispositivo, o quanto eu devo ficar, que maneira deve ser instalado. Então, essa política é imprescindível dentro do hospital para reduzir as infecções. Outra é a vigilância epidemiológica das IRAs, principalmente que a gente fala nesse assunto, a vigilância da PAV. Então, para que faz essa vigilância? Para fornecer o quê? Informações, né? Para informações úteis para fazer estratégias de prevenção e controle dessas infecções. Surtos, por exemplo, dentro do hospital, as notificações em geral.
E, por exemplo, o cálculo da taxa de ventilação mecânica e incidência de PAV. Então, a vigilância da PAV consiste nisso, buscar essas notificações e passar também para a equipe, né? Não basta só ficar a gente com esses resultados e não passar para a equipe. Então, estamos fazendo essas medidas, repassando para a equipe qual foi a taxa da sua UTI, qual foi a incidência de PAV do seu CTI, para você estar sabendo e, com isso, nos ajudar, né? Ajudar aqui a Santa Casa a reduzir o seu índice de infecção. E também treinamento da equipe multiprofissional, que é o que nós estamos fazendo aqui, informando e treinando através dessas videoaulas. Visitas multidisciplinares também faz parte das medidas gerais, como, por exemplo, esse profissional que trabalha no CTI e com membro da CCH vão na beira-leito e observam o que não está conforme. Então, as não conformidades vão estar nos ajudando a prevenir, né? Eu consigo observar, não deixar passar adiante essas não conformidades. Em relação às medidas específicas, nós falamos das gerais, agora das específicas, que montam o pacote, né, de prevenção, os bundles. Então, dentro da Santa Casa, nós temos o protocolo, né, de prevenção de PAV, chamado bundle. Então, o que é o bundle? É isso, esse pacote de medidas. Eu vou colocar aqui o que a Anvisa determina nos cadernos dela. Ela colocou esses itens aqui: a cabeceira elevada de 30 a 45, interrupção da sedação, pressão do cuff, higiene oral, aspiração subglótica, uso criterioso, né, dos bloqueadores neuromusculares, cuidados com o circuito do ventilador e cuidados com os umidificadores. O caderno da Anvisa determina esses como medidas recomendáveis que vão impactar diretamente na redução de PAV, certo? Então, eu vou citar nesta ordem. Então, cabeceira elevada é bem conhecido, né, dos profissionais, que tem que estar entre 30 e 45 graus. Por quê? Previne a broncoaspiração e melhora também os parâmetros ventilatórios. Então, idealmente, nessa angulação, de 30 a 45 graus. A outra coisa é a interrupção diária da sedação, o chamado despertar diário, e é feito por quem? Pela equipe médica. Então, o que elas vão avaliar? A extubação diariamente, né? E dentro dos níveis de evidência, a gente observa que a qualidade da evidência é alta. E os testes de respiração espontânea também, qualidade de evidência alta, porque esse paciente, né, eles são mais propensos a passar por um teste de respiração espontânea e ser estubados se eles estiverem bem acordados. Por isso a importância da interrupção diária da sedação. Outra, monitorar a pressão do cuff. Quem é o responsável? A equipe da enfermagem e fisioterapia. Qual a importância disso? Recomenda-se a pressão entre 20 e 30 centímetros de água, certo? Ou 18 a 22 milímetros de Hg. É essa pressão que tem que estar. Por que não pode mais e nem menos? Se eu tenho um aumento dessa pressão além desse 30, eu posso ter o quê? Uma lesão ali daquela mucosa, né? Pelo aumento da pressão e pela ali alteração daquela microcirculação. E se tiver abaixo, eu posso ter vazamento de ar e posso também ter passagem de secreção, que é a chamada microaspiração. Aqui está ali acima do balonete. Então, por isso a importância exata de monitorar essa pressão do cuff. E o outro item é higiene bucal com fricção mecânica. Então, quando a gente fala de higiene bucal, a gente tem a mecânica e a química. A mecânica é simplesmente o escovar os dentes, né? E a química seria o uso da clorexidina aquosa 0,2%. Responsável a equipe da enfermagem e odontologia. Então, esse entendimento de que a PAV, ela acontece quando esse conteúdo da orofaringe, ele pode fazer uma aspiração para o trato inferior, é importante. Porque se você entende isso, você vai cuidar a pressão do cuff, vai cuidar essa parte de higiene. Se eu tenho aqui uma flora bucal higienizada, então a chance de ele aspirar um conteúdo colonizado é bem menor. Por isso, uma higiene bucal diária. Aqui a gente vai entender quantas vezes, o que a literatura mostra. Então, a literatura mostra que, idealmente, é 3 vezes ao dia, né? Podendo ser fixado de 8 em 8 horas. A gente vai mostrar para vocês o passo a passo. Como eu faço essa higiene bucal? Então, a primeira coisa é higienizar as mãos antes de qualquer procedimento. A segunda coisa
é separar o material necessário para não ficar indo e voltando e aumentando a chance de colonização e de infecção ali, de pegar nos objetos, certo? Então, separar a sonda de aspiração, a escova de dentes, a gás embebida em clorexidina aquosa e a espátula. Então, esse vai ser o seu instrumento. Separe esse material, faça a sua paramentação adequada com os EPIs, conecte a sonda de aspiração a vácuo e teste antes, né? E, se possível, lateralize esse paciente. Em seguida, você pode umedecer a escova de dentes na clorexidina, certo? E vai tentar passar em toda a superfície da boca do paciente, no tubo endotraqueal também e na língua. Então, toda a superfície desse paciente tem que ser passada a escova com a clorexidina. E por quanto tempo? Aproximadamente 3 minutos, certo? Então, você está removendo ali a colonização por essas bactérias que já podem ter multiresistentes, dependendo do tempo de internação desse paciente, do que ele estiver usando de antimicrobiano. Então, essa é a importância. Remover esse biofilme que fica ali no tubo, na parte lateral da boca, no palato e nos dentes. E durante essa escovação, você vai aspirando, sempre aspirando para reduzir ali a carga e a possibilidade de broncoaspiração. Então, outro item interessante também é a língua, né? A gente pode utilizar a gaze e friccionar a espátula também. Pode segurar a língua com a gaze, né? Para ela não escorregar. E aí você vai utilizar a espátula e vai tirar esse biofilme ali da língua, chamado saburra lingual, certo? Isso bebido na clorexidina. E aí, higienizar a parte externa da boca também, hidratar os lábios, né? E descartar esses EPIs e, mais uma vez, higienizar as mãos. Outro item interessante que vocês sabem por uma observação é que não precisa diluir a clorexidina, ela já vem pronta, então pode utilizar da maneira que ela é dispensada, né, pela farmácia, e as escovas de dente ainda estão em fase de padronização na Santa Casa. Enquanto isso, pode solicitar para a família ou para o serviço social. Um outro item é a aspiração orotraqueal com técnica séptica. Então, qual que é a sequência? A sequência é a cânula, né? A narina e a boca. Então, essa é a sequência correta. Por que a gente tem que fazer a aspiração? Acho que eu já falei aqui, porque tem aquela colonização ali da orofaringe, a secreção. Então, você precisa aspirar para que diminua o inóculo disso e a possibilidade de ser broncoaspirado, certo? E o que a gente tem na literatura? Quando a gente faz essa aspiração orotraqueal, a gente diminui 1,1 dia de ventilação mecânica e 1,5 dia de permanência no CTI. Pode parecer pouco, mas para esse paciente é muito, né? E também em relação ao custo financeiro e uso de antibiótico. Então, a importância de aspirar corretamente e não apenas uma vez, várias vezes ao dia, assim que for necessário, como for necessário, é individual do paciente. Existe também novas tecnologias, só que ainda não estão padronizadas aqui na Santa Casa, mas a título de informação, essa cânula aí de aspiração subglótica, certo? Ela é indicada, né, para ser utilizada para aspiração supra do cuff e em pacientes que vão ficar mais de 48 horas. Então, aqueles pacientes que vão ficar um pouco mais em ventilação mecânica, idealmente seria interessante a gente usar esse tipo de cânula. E agora, como vocês podem observar, a gente falou em medidas gerais, medidas específicas, mas também a gente tem umas condições que está associada à redução do tempo de ventilação mecânica, mas que indiretamente previnem PAV, certo? Então não são específicas, mas que se você fizer, vai impactar na prevenção de PAV, indiretamente, como diminuir o tempo de ventilação mecânica, né? Sempre realizando os testes de forma adequada e segura e utilizando o ventilador de uma forma adequada também para evitar aquela lesão pela própria ventilação. Então, outra também é a estratégia protetora de ventilação. Eles têm, né, a parte da fisioterapia, está sempre ajudando isso, a equipe médica também, né? Quanto de volume a gente deve fazer para esse paciente? A PCO2 tem que estar entre quanto? A PIP, então todos esses são parâmetros que vão proteger esse paciente, né? E a outra coisa também é a mobilidade precoce, né? Tem uma qualidade de evidência moderada, que seria o quê? Os exercícios, a fisioterapia, a mobilidade própria mesmo desse paciente, né?
Outras medidas, então a última parte que o caderno coloca é medidas sem evidências ou que não são recomendadas para a prevenção de PAV. Então são medidas que a literatura mostra que elas são para outros benefícios. Por exemplo, profilaxia de úlcera péptica faz parte do protocolo de PAV, mas elas não influenciam diretamente na PAV, mas acabam de uma maneira repercutindo para um benefício para o paciente. Por exemplo, por que a profilaxia de úlcera péptica? Ela reduz o risco de hemorragia digestiva alta por estresse e também, o que ela faz? O aumento da permanência. Então, se o paciente tem um risco, ocorre a hemorragia digestiva, então ele vai ficar mais tempo em ventilação mecânica, mais tempo no CTI. Então, logo, se mais tempo em ventilador, mais chance de PAV. Por isso, essa correlação e a importância de profilaxia da úlcera péptica. Como também a observação do pH gástrico, né? O que observou na literatura, que o paciente com esse pH gástrico ele pode estar fazendo o crescimento de bacilos gram-negativos, por isso a importância dessa manutenção dos antagonistas, né, e também dos inibidores de bomba de prótons, para regular esse pH desse paciente, pH gástrico. O outro item, que é uma medida sem evidência, que não está dentro das medidas específicas, mas que podem contribuir, é a profilaxia do tromboembolismo venoso, né? Então, é recomendada, está dentro do nosso protocolo, e ela é principalmente usada em pacientes cirúrgicos, vítimas de trauma, pacientes gravemente doentes e que estão no CTI, né? Relembrando e para finalizar, o nosso protocolo de PAV, o nosso bundle, então, para não esquecer, o que é o bundle? É um pacote de medidas. Na Santa Casa a gente tem esse bundle e que esses itens todos que nós falamos estão aqui resumidos. A cabeceira elevada, a interrupção diária da sedação, monitorar a pressão do cuff, a profilaxia da úlcera péptica, a profilaxia do tromboembolismo venoso, a higiene bucal, através de mecânica e química, e aspiração orotraqueal com técnica asséptica. Então, são esses 7 principais itens do nosso bundle. Obedecendo, seguindo esses itens, a gente vai conseguir com certeza reduzir o índice de infecção por PAV. E é esse o nosso desejo como controladores de infecção, que a gente consiga alcançar pelo menos o nível estadual e o nível nacional, porque a gente observou que a gente está bem acima. Então, a gente está aqui treinando e pedindo para que vocês se juntem a nós do controle de infecção para que nós consigamos reduzir essas infecções. E a mensagem é que a PAV pode trazer grave repercussão para esse paciente e é uma grave infecção que apresenta múltiplas causas, como a gente viu. Tem vários fatores de risco e também as taxas de mortalidade são altas. Repercutindo o quê? Num tempo de internação mais prolongado e aumento dos custos assistenciais. Então, diante disso, é fundamental a aplicação de várias medidas de prevenção, como as apresentadas, porque nós temos o objetivo o quê? De prevenir essa ocorrência desse evento, e que é uma das mais frequentes infecções relacionadas à assistência nas UTIs. Então, que nós possamos seguir estes itens, aderir ao bando e reduzir as infecções de PAV na Santa Casa. Quero agradecer a oportunidade de estar participando junto com vocês dessa aula de prevenção de PAV. Muito obrigada.